Beleza, pessoal. Então, hoje vou falar sobre os carboidratos e lipídios, né? Vamos falar, carboidratos e lipídios fazem parte de substâncias orgânicas, ou seja, são aquelas substâncias que são produzidas aí pelos organismos dos seres vivos, tá? Então, hoje nós vamos estudar tudo sobre carboidratos e lipídios. O que vem a ser um carboidrato? Quando eu falar em carboidrato, lembre sempre em açúcar, ou os açúcares. Então, carboidratos nada mais são do que os açúcares. Esses carboidratos também recebem o nome aí de glicídios ou hidratos de carbono, tá? Eu vou ter 3 grupos de carboidratos. Os monossacarídeos, tá? Vão ser classificados como monossacarídeos os açúcares simples, ou seja, que vão ter apenas uma molécula de açúcar formando aí sua estrutura. Os disacarídeos já vão ser carboidratos formados pela união de 2 monossacarídeos. E os polissacarídeos já vão ter a união de muitos monossacarídeos, de muitos açúcares. Então, 3, 4, 5, 10 açúcares juntos vão estar formando o que nós chamamos aí de polissacarídeos. Polis significa vários, muitos. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um carboidrato, que é a glicose, que é formado, é um monossacarídeo, né, formado apenas por uma molécula, tá? Essa glicose vai ter aqui um esqueleto carbônico, né, formado por vários carbonos, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e aqui eu tenho a forma linear dela, né, uma forma cíclica, né, na verdade, da glicose. Então, fórmula linear e forma cíclica, tá, da glicose. Vamos falar mais sobre os monossacarídeos. A fórmula geral dos monossacarídeos é este, CH2O, que vai variar o número, né, de carbono, que vai variar de um para o outro. Esse número de carbono pode variar de 3 a 7 carbonos. Os monossacarídeos que têm 3 carbonos são classificados como trioses. Já os monossacarídeos que têm 3 carbonos, tetroses, com 5 carbonos, pentoses, com 6 carbonos, hexoses, e com 8 carbonos, heptoses. Aqui, no caso, eu tenho 2 exemplos aqui de pentoses, ou seja, que tem 5 carbonos. Como pentoses, aqui eu tenho a ribose e a desoxirribose, que são aí são os açúcares constituintes dos ácidos nucleicos, do DNA e do RNA. A ribose vai ter, então, 5 carbonos, formando a sua estrutura, 1, 2, 3, 4, 5. E a desoxirribose também, 1, 2, 3, 4, 5. O que muda da ribose para a desoxirribose é a falta de um oxigênio aqui na desoxirribose. A ribose tem aqui, ó, essa hidroxila OH aqui. Porém, para formar a desoxirribose, ocorre a perca desse oxigênio. Daí o termo desoxi. Desoxi é perca de oxigênio, né? Então, perdeu esse oxigênio, ficou apenas o hidrogênio ligado aqui, daí o termo desoxirribose. Então, esses são as duas pentoses aí que vão formar, né, o nosso DNA e o nosso RNA, os nossos ácidos nucleicos, tá? É bem importante lembrar. Geralmente é bastante cobrado sobre ribose e desoxirribose na hora das avaliações, tá? Os monossacarídeos, continuando falando alguns exemplos, eu tenho aqui exemplos de hexoses, tá? Frutose, por exemplo, a glicose e a galactose. Todos são exemplos aí de hexoses, né, que vão ter 6 carbonos na sua estrutura, e eles vão ser, no caso aqui, sempre fontes de energia para os seres vivos. Frutose, eu vou encontrar esse tipo de açúcar nas frutas, nos vegetais, a glicose também, e a galactose, né, eu vou estar encontrando em leite, né, em laticínios aí. E os disacarídeos vão ser formados, então, por 2 açúcares que vão ser unidos. Essa união vai acontecer
com a perca, com a formação e a liberação de uma molécula de água, tá? Então, nós falamos que a formação dos sacarídeos ocorre por síntese, por desidratação. É o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Para formar a sacarose, que vai com a união dessas duas moléculas, ocorreu a perca aqui do hidrogênio da glicose e do OH aqui da frutose, formando uma molécula de H2O, que vai ser liberado, e aí ocorre a união dessas moléculas, formando aqui a sacarose. Aqui também acontece a mesma coisa, formando a lactose. A lactose é constituída por uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose. Também ocorre aí por síntese, né, por desidratação. E os polissacarídeos, passei muito rápido. Os polissacarídeos, então, poli significa muitos sacarídeos, muitas moléculas de açúcar, em vez de só ter duas moléculas ou uma molécula, nos polissacarídeos eu vou ter de 3 ou mais moléculas, tá? A característica desses polissacarídeos é que eles vão ser insolúveis em água e vão ser componentes aí estruturais de células, de organismos, e também servem de reserva de energia. Aqui eu tenho os principais polissacarídeos, tá? A celulose e a quitina. A celulose eu encontro, é o polissacarídeo mais abundante da natureza, tá? Ele vai formar a parede celular das plantas, ou seja, vai formar o tronco das árvores, toda a madeira que nós encontramos aí, tá? Uma cadeira feita de madeira, a mesa, são feitos de celulose, que é um polissacarídeo com função estrutural. E nós temos nos animais a quitina, que vai ocorrer formando o exoesqueleto de artrópodes, tá? Por exemplo, aquela cigarra, quando ela vai trocar de fazer equidise, trocar seu exoesqueleto, aquele exoesqueleto que fica, é aquele que vai ser formado novamente, é quitina, e também a quitina faz parte da parede celular, da formação da parede celular dos fungos. Os fungos possuem parede celular, porém ela não é celulósica, ela é quitinosa, tá? E aqui eu tenho dos dois principais polissacarídeos com função energética, que é o amido, que ocorre nas plantas e em algas, e a glicose, o glicogênio, que eu encontro aí também como reserva de energia dos fungos e como reserva de energia em animais. Nesse caso dos animais, eu encontro esse glicogênio principalmente nos fígados, tá? Então, amido, onde que eu encontro amido? Não tem a farinha de trigo que a gente compra? É amido de trigo. Não tem a maizena, que é o amido, a maizena nada mais é do que o amido do milho, que é uma fonte de energia ali, função energética, serve de reserva energética para o embrião, para a germinação da semente. Então, durante os primeiros estágios de vida das plantas, né, eles vão estar utilizando esse amido que está nas sementes. Nós trituramos essas sementes e retiramos aí o amido e usamos para fazer o pão, para fazer a bolacha, né, para fazer aí nossos alimentos, tá? E o glicogênio, então, serve de reserva de energia para os animais e para os fungos. Todos aqui são exemplos de polissacarídeos e são insolúveis em água, tá? E agora vamos falar dos lipídios. Quando falar em lipídios, nós vamos lembrar sempre de duas categorias que nós usamos no nosso dia a dia: óleos e gorduras. Tá? Falou em lipídios, lembra lipídio, lipídio, gordura, óleo, tá? Essas substâncias são substâncias insolúveis em água, não gostam muito de água, tá? E nós vamos ter 5 grupos aqui de lipídios: os carotenoides, os triglicerídeos ou triglicérides, os fosfolipídios, os cerídeos e os esteroides. Vamos ver um pouquinho sobre cada um. Tá? Então, a característica dos lipídios, eles são, geralmente nós falamos que eles são bipolares, eles vão ter uma parte que gosta de água e uma parte que não gosta de água. Então, como exemplo dos carotenoides,
nós vamos ter aqui as xantofilas e os carotenos, que são pigmentos em plantas que vão dar coloração ou amarelado, ou vermelhado, ou marrom, né, nas folhas ou em algas. Então, as xantofilas vão ser pigmentos amarelos e marrons avermelhados, que seria nesses casos aqui. Então, isso é muito comum em folhas em algumas raízes. E os carotenos são pigmentos alaranjados. Então, nós vamos encontrar pigmento alaranjado na casca da laranja, na cenoura, tá? Na beterraba. Esses carões aqui são importantíssimos porque são utilizados como matéria-prima, como precursor da vitamina A. Para o nosso organismo produzir vitamina A, ele necessita desses carotenos, que vão ser encontrados aonde? Nos vegetais, vegetais coloridos, beterraba, cenoura, todos esses materiais vão ser ricos, né, em carotenoides. Os triglicerídeos são formados aí por ácidos graxos e por glicerol, por 3 moléculas de ácidos graxos e glicerol, tá? Só que tem duas classes aqui de triglicerídeos, eu tenho os óleos e as gorduras. Como que eu consigo diferenciar um do outro? Quimicamente, o glicerol é mais livre aqui dos ácidos graxos nos óleos. Isso leva aqui esses óleos serem líquidos na temperatura ambiente. Quando nós falamos em temperatura ambiente, geralmente nós consideramos aí 23 graus Celsius. Tá? Esses óleos vão ser insaturados, que é justamente isso aqui, tá? E eles são encontrados principalmente, né, em sementes, em plantas, tá? São de origem de plantas. Em contrapartida, as gorduras são sólidas à temperatura ambiente, vão ser saturados, ou seja, vão ter esse glicerol bem mais, vamos dizer assim, próximo dos triglicerídeos aqui, tá? E vão ser de origem animal, é o caso da gordura da vaca, gordura do porco, são aí os triglicerídeos. São fontes de energia também, tá? Fonte de energia para o nosso dia a dia. Aqui mostrando, né, a diferença molecular aqui de um ácido graxo saturado, aqui um ácido graxo insaturado, tem 2 tipos de ácidos graxos insaturados, que tem essa dupla ligação aqui de insaturação. Essa aqui, que vai ter os 2 hidrogênios no mesmo lado, nós chamamos de um ácido graxo cis. E aqui, onde eu tenho, nessa dupla ligação de insaturação, eu tenho um ácido graxo para cima, um ácido graxo não, um hidrogênio, né, para cima e um hidrogênio para baixo, nós chamamos isso aqui de ácido graxo trans, tá? Então, um hidrogênio para cima e para baixo, trans, e aqui o ácido graxo insaturado cis, os 2 hidrogênios para o mesmo lado, ou para cima ou para baixo, mas tá, tanto faz, tá? Mas eles vão estar, os 2 hidrogênios que estão ligados aqui nessa ligação de saturação vão estar para o mesmo lado, então cis. E os ácidos graxos são essenciais, o que significa que são nutrientes essenciais. Quando nós falamos que o nutriente é essencial, significa que ele não é produzido pelo nosso próprio organismo, ou seja, eu necessito adquirir esse nutriente através da nossa dieta, da nossa alimentação. Exemplo desses triglicerídeos aqui essenciais, desses ácidos graxos essenciais, nós temos o ômega 6 e o ômega 3, que são aí, né, geralmente derivados de peixes, principalmente de peixes ou alguns vegetais. Como nossa alimentação geralmente aqui na nossa região é pobre, né, em peixes, por exemplo, a gente não come peixe toda semana, raramente, pelo menos aqui em casa, né, então nós deveríamos fazer uma suplementação alimentar tomando aí aqueles comprimidos de ômega 6 e ômega 3. Porém, se nós fizermos uma alimentação balanceada, comermos um pouco de carne toda semana, carne vermelha, carne de peixe, carne de aves, né, eu acabaria tendo suprindo a necessidade do meu organismo desse ômega 6, desse ômega 3, tá? Os fosfolipídios, né, vão ser formados aí, são moléculas formadas por ácidos graxos e
por glicerol e fosfato. Eles vão ter essa estrutura, onde uma estrutura formada por uma cauda, essa cauda, ela não gosta de água, ela é hidrofóbica, e uma cabeça que ela é hidrofílica, tá? Então, esses fosfolipídios possuem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Qual que é a parte hidrofílica? Seria essa parte aqui, a cabecinha que gosta de água, e a parte hidrofóbica seria as caudas. Esses fosfolipídios formam as membranas plasmáticas aí, que vão formar as células. Em contato com a água, sempre as cabeças dessa molécula vão estar em contato com a água e as caudas vão estar fugindo da água, e aí vai estar formando, né, essa membrana plasmática, por exemplo, das células, tá? Os cerídeos são representados pelas ceras, elas podem ser de origem animal ou vegetal, por exemplo, as abelhas produzem as ceras, né, aqui, que vão servir para condicionar seus filhotes e também para condicionar o néctar ali, que vai dar origem ao mel, tá? Esses cerídeos têm a característica de serem impermeabilizantes, emolinizantes e hidratantes. Emolinizantes são substâncias que amaciam e suavizam a pele, dando flexibilidade, né, e formando uma espécie de camada protetora da pele, prevenindo a perca de água. Então, geralmente, nós usamos no nosso dia a dia, nos cremes de beleza, né, esses cerídeos, porque eles vão fazer isso, dar uma flexibilização maior, uma flexibilidade maior para a pele, evitar a desidratação e também ajudar na hidratação, são hidratantes, tá? Esses cerídeos geralmente também têm ação antimicrobiana e podem ser de origem vegetal, por exemplo, na superfície das folhas, ou de frutas, como a maçã, a laranja, vocês veem que ela fica brilhosa, se você esfregar, ela brilha, né? Ou seja, ela tem uma cera ali, que ao você flexionar com um paninho, ela vai ganhar um brilho, tá? Então, ela tem essa cobertura de cera aqui para evitar a desidratação e também para evitar que absorva um excesso de água. E alguns animais produzem na cauda, tem uma glândula onde produz uma espécie de um óleo, de uma cera, que ele vai passar pelas suas penas, né, em todas as suas penas, o que vai evitar aí que eles afundem na água, principalmente as aves aquáticas, tá? Possuem aí essa propriedade. E os esteroides são muito importantes também. Dentre os esteroides, eu vou ter o colesterol, que é um tipo de gordura, um tipo de lipídio que vai formar também as nossas membranas celulares. Esse colesterol é matéria-prima, é precursor para a formação dos hormônios sexuais, dos sais biliares e das vitaminas D. E estão presentes nos animais. Então, o colesterol é importantíssimo, principalmente para o homem e para a mulher, porque além de formar a membrana celular das nossas células, os sais biliares e a vitamina D, também são usados para a produção dos hormônios sexuais masculino e feminino, testosterona e progesterona. Nós vamos ter as lipoproteínas aqui, dentro dos esteroides, nós vamos ter o HDL, que é o colesterol bom, vamos falar assim, High Density Lipoprotein, que é uma lipoproteína pouco densa, e ela ajuda a não formar as placas, não permite a formação de placa gordurosa nas veias e nas artérias, evitando, assim, a obstrução por placas de gordura. E, em contrapartida, o LDL, que é o Low Density Lipoproteína, que low é muito, ela é densa, bastante densa, uma gordura densa, pesada, tá? Esse LDL vai fazer o contrário que o HDL faz, ele vai se fixando nas paredes das artérias e das veias, ajudando na formação aí de placas de gorduras, o que nós chamamos de aterosclerose. Então, o HDL evita a aterosclerose e o LDL já propicia isso, aumenta essa chance da formação da aterosclerose. Então, quando fazemos exame de sangue, geralmente vem lá o percentual de HDL e de LDL. Tá? Se tiver elevado o HDL, tem que se entrar com medicamento para baixar o nível dele, que fazendo isso nós vamos estar evitando a formação dessas placas de gordura.
tá? Beleza? Então, essa é a importância aqui do HDL e o LDL. Nós temos como esteroides também os anabolizantes, que são substâncias derivadas feitas a partir da testosterona, que vai possibilitar um crescimento e divisão celular muito grande, acelerado, e ocasionando, assim, a hipertrofia muscular, o aumento da massa muscular. Só que tem os efeitos colaterais, não são muito legais. Ocorre a perca de cabelo, geralmente quem usa muito esses anabolizantes perde cabelo, ocorre alterações também, né, nos ossos cranianos, ocorre deformação das cartilagens, formação de câncer, ocorre AVC, bastante AVC relacionado aí ao uso desses anabolizantes. Ocorre a formação também da ginecomastia, que é aumento das glândulas do tecido do mamilo, né? O homem começa a crescer os seios. Ocorre a formação de cistos, danos ao fígado, pode ocasionar insuficiência renal. Ó, o problemão aqui, ó, nos meninos, atrofia testicular, né? E essa atrofia pode ser permanente, né? A gente ainda brinca que o cara que toma essas aumenta aqui em cima e diminui aqui embaixo, porque vai atrofiar, né? Ocorre também um inchaço da próstata, que é em parte interna, podendo ocasionar aí problemas como câncer futuramente. Nas mulheres, ocorre a desregulação do ciclo menstrual, geralmente a menstruação das mulheres, ela é cíclica, de 28 dias em 28 dias, tendo pequenas alterações, mas geralmente ocorre vamos dizer, essa regulação, né, o tempo de uma menstruação a outra, porém, se começar a usar anabolizantes, vai ter essa desregulação, e ocorre o crescimento do clitóris, esse crescimento também pode ser permanente, né, e ocorre a alteração da voz, que vai ficar mais grave, a mulher vai ficar com aquela voz de pato, tá, e também pode ser, essa alteração na voz pode ser permanente também, e ocorre nas mulheres o surgimento de mais pelos pelo corpo. E no homem, ó, crescimento grande da massa muscular, em poucos meses o cara fica bombado, a mulher fica fortona, só que aí vai ter todos os problemas. Só que ocorre a diminuição do libido, que é a vontade de fazer sexo, né, vamos dizer assim. Então tem essa diminuição da libido, e alterações de humor, o usuário sempre vai ficar mais agressivo, mais violento no seu dia a dia. Então essa foi nossa aula sobre carboidratos e lipídios, e espero que vocês tenham entendido o básico. Agora é só fazer uma leitura, tá? E se quiser assistir novamente a aula, que vai ficar gravada aí, e tá aprendendo.